Seja bem-vindo. Vou apresentar para vocês como que funciona, tá? Um apartamento que eu vou me hospedar agora. E aí vocês vão entender no final por que eu estou gravando esse vídeo. Eu vou ensinar vocês a conseguir 20 mil de aluguel, tá? Esse aqui é um apartamento aqui próximo de São Paulo, tá? Essa aqui é a entrada onde eu estou entrando, tá? É bem interessante a entrada. Como que é? Aqui tem recepção, mas a maioria das vezes não precisa de recepção, tá? Esse aqui tem recepção 24 horas, tá? Então qualquer momento que você chegar aqui você consegue entrar, mas não precisa de recepção. Esse daqui, como é um prédio que tem muitos apartamentos, então para ter controle, eu acredito que seja por causa disso que tem recepção, né? Então não dá para falar mais ou menos quantos funcionários que tem num prédio desse, mas eu acredito que tenha bastante, né? Que a recepção 24 horas, é o pessoal que cuida dos quartos, né? Manutenção. Eu acredito que seja muitas pessoas. O que é o intuito que eu estou mostrando nesse prédio, tá? Quando a gente chegar lá no andar que eu estou hospedado, eu vou explicar para vocês, tá? Como que funciona todo o processo, tá? Todo o processo de hospedagem, tá? Eu aluguei pelo Airbnb, né? Usando o Book, né? Então, é mais ou menos assim, tá? Que funciona todo o processo. Aqui, tudo bem? Nesse horário que eu cheguei aqui agora, é o horário que vão liberando o apartamento. Normalmente o apartamento é liberado 2 horas para poder check-in. Então, por exemplo, se você hospeda nesse prédio aqui, você vai entrar às 2 horas e vai ter que sair até meio-dia do dia seguinte. Para quê? Para que dá um espaço para que o pessoal consiga limpar os quartos, tá? Esse aqui é o andar que eu estou, é o 5º andar, né? Então você pode ver, tem o pessoal fazendo. E esse daqui, deixa eu ver qual que eu estou hospedado. Ah, sim, acho que eu estou hospedado nesse aqui, tá um pouco escuro. Deixa eu pegar a minha senha, mostrar para vocês aqui, ó. Ó, é tudo muito burocrático. Ó, eu já peguei a senha lá embaixo, né? Antes de eu começar a gravar, eu peguei a senha lá embaixo. Então eu tenho a senha aqui, e aí a minha porta, ela abre com a senha que eu peguei lá embaixo, tá? Vamos pegar a senha aqui. Aqui, ó, essa fechadura aqui, é só eu passar a mão aqui, ó, quer ver? Passo a mão e coloco a senha, tá? Então, vamos lá. Agora a gente está dentro do apartamento. Vocês viram que a segurança, né? Agora eu vou apresentar para vocês esse apartamento. Por que é importante vocês verem o apartamento? Para vocês terem uma noção como que funciona o apartamento, tá? Eu vou mostrar para vocês o apartamento agora. Ó, aqui é a entrada do apartamento, tá? É um apartamento bem bonito. Aqui, logo na entrada já tem um banheiro, tá? Ó, banheiro, ducha quente, né? Aqui já tem também, dentro do banheiro fica sabonete, shampoo, né? Toalha, né? Uma pia, sabonete líquido. Um banheiro, tudo limpinho, tá? Limpeza diária, tá? O banheiro é bem grande, bem confortável. Esse aqui é um quarto para 2 pessoas, tá? Porque é cama de casal. Normalmente, eu fico em quarto com cama de casal, porque eu gosto de espaço, ter uma cama confortável, para mim é tudo. Então eu escolho cama de casal. Existe alguns apartamentos que tem uma cama mais pequena, tá? Então pode ser feito também com a cama mais pequena e cobrar um pouco mais barato. Eu sempre fico em cama de casal, tá? Então, se você é um casal, é perfeito, tá? Se você é sozinho também, quer espaço, também é perfeito. Aqui fica isso aqui para você colocar seus ternos, tem o enxoval, tem uma coberta, sempre tem muita toalha, aqui tem 2 toalhas, então se tem cama de casal tem 2 toalhas, mesmo se você esteja sozinho, tá? Aqui tem uma TV, normalmente essas TVs têm só canais normais, não tem muitos canais no TV não, só canais normais, tá? É isso. Eu acredito que isso aqui seja o quê? 18 metros quadrados, mais ou menos. É um quarto grande, na verdade, se você for analisar. Aqui tem uma mesinha de trabalho, né? Tem uma mesinha de trabalho e todos os controles, então dá para você trabalhar legal, tá? E aqui, tá? Tem a cozinha. A cozinha é dentro do quarto. Olha como que é a cozinha. Ó. Primeiro interessante da cozinha aqui, ó. Se você tem, aqui dá para você fazer algumas coisas. Isso aqui é um fogão de exaustor, então dá para você fazer algumas coisas nesse fogão aqui, né? E aqui tem um micro-ondas para você também fazer algumas coisas no micro-ondas, e aqui embaixo tem uma gaveta, mas normalmente não tem nada não. Alguns que eu fico no apartamento
Sempre tem panelas, frigideiras aqui, então dá para se fazer. Esse especificamente não tem, mas alguns sempre tem, tá? Agora aqui tem outra gaveta, nessa gaveta tem o básico, né? Qual que é o básico que eles têm aqui? Aqui eles têm esse talher para 2 pessoas, porque é cama de casal, então se acha que vai ver o casal, e tem também uma duchinha aqui para você colocar aqui, se usar alguma coisa e quiser lavar, pode lavar também, né? Aqui, e tem algumas xícaras de café e um copo, né? Embaixo, ó, não tem nada. Então, normalmente tem alguns que coloca algumas coisas aqui para poder ficar mais confortável, tá bom? Aqui tem um freezer. Normalmente o freezer também não tem nada, tá? Não tem nada esse frigobar. Outros apartamentos pode ter também. Então isso é opcional, ter as coisas ou não ter as coisas, tá? É opcional. Você, o que você pode fazer? Pode comprar as coisas. Então te dá o benefício de você comprar as coisas, tá? Júlio, o que você indica? Eu indico depende muito dos valores que você colocar. Agora eu vou virar a câmera novamente para mim, para a gente poder continuar esse vídeo. Agora eu vou explicar para vocês como que funciona para você ter um apartamento desse, né? Quanto que custa ter um apartamento desse e qual que é o lucro você ter um apartamento desse alugando através de aplicativo, tá? Pode ser pelo Book, pode ser por vários sites que hoje você consegue colocar o seu apartamento lá e alugar. E você não ter dor de cabeça. Júlio, mas eu posso criar minha própria estrutura para poder alugar? Pode. Se você tem vários apartamentos como esse, você pode criar sua estrutura, pode criar seu site, pode fazer suas próprias promoção. Inclusive esse prédio que eu estou aqui, ele tem seu site. Então, se você aluga direto no site dele, você tem um desconto. Mas eu acredito que 90%, 80% dos clientes deles vêm através dos aplicativos das plataformas. Por quê? Porque essas plataformas de Airbnb, Booking, tem hotéis alguma coisa, elas, OLX, elas cobram só uma taxa, né, para poder trazer cliente para você. Então o cliente basicamente ele vem de graça. Vamos lá, uma taxa de 10%. Você coloca lá na plataforma, a plataforma vai ter interesse de alugar, porque ela só vive de aluguel. Então isso facilita muito, e se você tem um apartamento, você pode fazer isso. Um apartamento desse aqui, que pode hospedar 2 pessoas, no caso eu paguei para hospedar 2 pessoas, mas vou ficar sozinho. Por quê? Porque o preço ele é similar, tá? Não tem apartamento só para um cara solteiro. A maioria dos apartamentos sempre é para 2 pessoas, tá? Então o preço ele é igual, não muda muito. Então você não compensa você pagar R$5 a menos para você estar num apartamento sozinho. É melhor você pagar os 5 a mais e estar numa cama de casal mais confortável. A outra cama, quando você paga R$5 a menos, ela é uma cama menor, então não compensa muito. Esse aqui é de 18 metros quadrados, o outro apartamento seria em torno de 16 metros, 15 metros quadrados. Então não compensa muito, e talvez o que muda, talvez a mesa aqui para você trabalhar seja uma mesa mais pequena, o espaço menor, então não compensa muito. Vamos trabalhar em cima do padrão desse apartamento aqui, tá? Eu vou ensinar para vocês agora 3 formas para você ter esse apartamento. Por quê? Primeiro, agora vocês já entenderam que é possível. Só que eu vou ensinar 3 formas para você ter esse apartamento e vou passar agora para vocês o lucro que vocês vão ter se você tiver um apartamento desse aqui em capitais, tá? Esse vídeo é para pessoas que querem viver de aluguel, para pessoas que querem construir até R$20 mil de aluguel. Então esse vídeo é exclusivamente para isso. Se você está me vendo ao vivo, que com certeza você está no meu webinário Matriz do Investidor, então esse vídeo é para você acompanhar aqui, e eu vou ensinar agora nesse vídeo como que você vai lucrar com esse apartamento aqui, e depois eu vou ensinar você a comprar. Eu vou te dar 3 dicas para você comprar um apartamento desse, para você que está iniciando, para você que já tem um imóvel, não importa o nível que você está. Qualquer um consegue comprar um apartamento desse, qualquer um consegue alugar um apartamento e construir a sua renda. O objetivo é que você faça isso o mais rápido possível, compre o seu primeiro imóvel, constrói sua primeira renda, e depois você só multiplicar a metodologia que a gente vai ensinar aqui na Matriz do Investidor. Então é muito importante que você pegue os detalhes agora. Agora eu vou te dar uma dica. Primeira dica, tá? Quanto que é um apartamento desse alugado, tá? Nas grandes capitais, aqui eu estou em São Paulo, tá? Grandes capitais, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, todas essas capitais dá para você ter esse tipo de apartamento. São apartamentos compactos, tá?
Aqui em São Paulo, a maioria dos apartamentos, das construções agora, está sendo esse tipo de apartamento, tá? Então dá para você ter esse apartamento. Então um apartamento desse aqui, a diária é mais ou menos valores, tá? O dia que tem o valor mais baixo, tá? Que tem pouca lotação no apartamento desse, você consegue cobrar uma média mais ou menos de 180, tá? A 200 reais. Então vamos arredondar a 200 reais o dia mais baixo. Só que o dia mais alto, você chega a cobrar, se tiver show aqui, se tiver algum evento especial, você chega a cobrar a 500 reais uma diária dessa. Só que você tem que entender que os 500 reais não vai entrar no seu bolso. Como que chegou esse cliente? Esse cliente chegou através do aplicativo, então tem os 10%, então sobrou 50 reais, fica lá, então é 450. Tem o processo da limpeza, tem um custo, tem tudo isso, tá? Aqui deu para vocês verem que o prédio tem bastante funcionário e tem recepção 24 horas. Mas você pode ter um apartamento igual esse e você não ter recepção 24 horas de vários funcionários para poder fazer check-in. O check-in pode ser feito online. Eu me hospedo em alguns apartamentos que o check-in é feito online, então vai ter só os seguranças. Então vai ter custo bem mais baixo, que é o que eu recomendo, tá? Seja prédios que tem uma segurança de câmera muito mais do que esse daqui. Investir em tecnologia vai facilitar muito o processo, porque se você investe em tecnologia, você vai ter menos mão de obra física no apartamento. Então você pode ter funcionário home office cuidando das câmeras e fazendo check-in para você. Isso vai diminuir muito o seu custo, mas isso você não precisa se preocupar agora. Imagina que tu está começando, você só precisa ter um apartamento desse em um prédio que já funciona, porque aí você não tem custo do prédio, você só tem um apartamento. O seu custo é com o seu apartamento e com a limpeza do seu apartamento. Você não vai ter custo com a estrutura total. Essa informação que eu passei é para aquelas pessoas que já estão no nível de fazer seus próprios prédios, que eu vou dar dica aqui também nesse vídeo, como você ter seu próprio prédio com 10 apartamentos, com 20 apartamentos. Inclusive ontem eu estava em Campinas, eu estava em um próprio prédio que tem 35 apartamentos. Então você também pode ser dono do próprio prédio. Se você primeiro faz um, depois você faz outros e outros e outros, tá? Então isso é totalmente possível. Primeira preocupação que você tem que ter é ter um apartamento em um prédio que dá para você alugar através dos aplicativos. Esse é o primeiro ponto. Então, quando você for comprar esse apartamento, essa é a primeira coisa que você precisa analisar. O prédio, ele aceita você alugar pelos aplicativos? Pronto, resolveu, aceita. Qual que é as regras? Como que funciona? Aí sim, você vai e coloca a segurança no seu apartamento, de chave lá. Se o prédio já tem recepção, você não vai precisar pagar por isso, então você consegue alugar o seu apartamento. Essa é a primeira preocupação. Agora vamos voltar na média então de valor. De 200 a 500, menos 50 e tal. Então vamos colocar que a diária no apartamento desse daqui seja 300 reais. É uma ótima diária. Para a gente poder passar as informações mais concretas, tá? Vamos lá então calcular. Claro que seu apartamento não vai ficar lotado, tá? Todos os dias. Uma diária de 300 reais, vamos supor que você consiga 20 dias no mês conseguir a lotação do seu apartamento. 20 dias no mês, 20 diárias vezes 300, nós estamos falando de 6 mil. Vamos supor que você consiga 25 vezes 300, 7.500, tá bom. 7.500 você tendo 25 diárias por mês. Em grandes capitais, totalmente possível. Por que disso? Porque a gente pegou a média de 200, menor valor, para a média de 500. A gente colocou 300. A gente poderia ter colocado 350 e colocou 300. Então colocou o valor abaixo. Então nessa meta, o que você pode fazer? Se tem uma situação de baixa, você pode abaixar um pouco a média. Você pode abaixar para 150. Para que seu apartamento nunca fica vazio. E aí você o que? Ganha, tá? Já aconteceu muitas vezes de eu ficar nesse próprio apartamento aqui e pagar 100, 120 reais, tá? Mas por que disso? Porque estava baixo. E aí eu vim. Mas é uma diária só. A outra diária já foi para 280, entende? Então, aquele dia que está mais baixo, você abaixa e você compensa no outro dia. Então dá para você conseguir aí manter 25 diária durante o mês. Se você tem um apartamento desse, você tem um faturamento de 7.500 por mês alugando ele para o Airbnb. Vamos tirar uma taxa aqui, tá? 7.500, vamos tirar a taxa de 10%. 750 vai ficar de taxa de aplicativo, certo?
Então de 7.500 vai sobrar 7.500 menos 750, vai sobrar 6.750. Agora, você todo mês você tem aí 6.750. Só que você tem que analisar que o apartamento ele precisa ser limpo. O apartamento tem esses custos de limpeza. Esses custos de limpeza eu já coloquei na média do aluguel. Tá bom? Então, esse valor que eu estou colocando de 200 a 500 é só o aluguel. Sempre tem uma taxa. E qual que é essa taxa? Essa taxa ela varia muito. Normalmente uma taxa de 25 a 50 reais. Depende de quantos dias você vai ficar. Quem paga isso é você próprio. Então, por exemplo, aqui o que eu paguei? Eu paguei 200 reais mais a taxa. Tá? Então, você não precisa preocupar com a taxa. Porque quando você aluga, eu estou colocando 200 a 500, preço que vai entrar na tua conta. Eu só não estou tirando aqui a taxa do aplicativo, mas a taxa de serviço de limpeza já está inclusa, tá? Por que eu não coloquei a taxa aqui? Eu não coloquei a taxa porque senão a conta fica muito complicada para vocês entender. Porque, por exemplo, se eu alugo por um dia só, eu pago uma taxa de 25 reais. Se eu alugo, por exemplo, para 2 dias, 3 dias, normalmente tem vezes que eu pago 50 reais por taxa de 2, 3 dias, tá? E aí eu fico 3 dias, mas aí eu nem peço limpeza. Então eu pago a taxa, mas não tem limpeza. Então aí eu tenho que o quê? Informar pelo aplicativo se vai querer limpeza ou não. Normalmente quando as pessoas ficam 2 dias, elas não solicitam limpeza. Então você acaba, se você tem um apartamento só, claro que você vai ter que limpar ele do mesmo jeito, né? No último dia tu vai ter que limpar ele do mesmo jeito, mas aí você vai ter que pagar a parte. Tá? Então se você quer a limpeza, você vai ter que solicitar a limpeza. E quando você solicita a limpeza, você paga a parte. Então esse serviço é um serviço opcional. Tá? Outra coisa importante que é bom se colocar aqui em relação às coisas que você deixa no apartamento. Eu diria que por mês, tá? Você vai ter um prejuízo, tá? De copo, talheres, mais ou menos, né? Se você optar para pôr panela, para pôr galfo, para pôr sabonete, essas coisas normais, papel, eu acredito que 650 vai ficar para isso, tá? Porque as pessoas vão quebrar copo, as pessoas vão levar papel embora, as pessoas vão levar toalha embora, tá? Isso é normal, então isso pode acontecer. Então 650, eu tiraria 650 só para isso, tá? Só para esse tipo de gastos opcionais, tá? E para alguns imprevistos também, alguma manutenção, eu tiraria 650. Nesse caso, sobra 6 mil reais. Então, um apartamento desse sobra 6 mil reais de lucro até agora. Para você comprar um apartamento desse, tem um custo, tá? Esse apartamento aqui, que na verdade não é um apartamento, é um quarto de um hotel, basicamente, tá? Nós estamos falando de um quarto de hotel de 18 metros quadrados, um apartamento compacto. Então, é só você olhar a metragem da região que eu estou, você vai entender que é um apartamento desse, depende da maneira que você compra, você vai pagar a média de 300 a 350, tá? Vamos supor que você vai comprar esse apartamento de uma maneira inteligente, você vai ter um corretor para poder te auxiliar nisso, e você vai comprar, por exemplo, esse apartamento na planta. Então você vai pagar 300 mil nesse apartamento nas grandes capitais, porque são 4. Esse apartamento de 300 mil está te gerando 6 mil. Então se a gente for analisar em relação à matemática, esse apartamento está te gerando 2% de rendimento ao mês. Só que você vai falar, tá bom, esse apartamento está me gerando 2% ao mês, mas eu não tenho os 300 mil para poder comprar esse apartamento à vista. Então dá para vocês entender, se você tem o dinheiro para poder comprar esse apartamento à vista, mesmo assim compensa. Por quê? Você vai pôr os seus 300 mil e você vai ter 2% de rendimento, né, mensal. E se você, por exemplo, tem 4 apartamentos desse, né? 4 apartamentos desse, você teria o que? 24 mil reais de aluguel, né? Com 4 apartamentos desse, você teria 24 mil de aluguel, que é o que eu vou ensinar vocês aqui. Só que para ter 4 apartamentos desse, teria que ter 4 vezes 300, você teria que ter 1.200.000, né? Para ter 4 apartamentos desse, alugando, te dando
R$24.000 de aluguel, você teria que ter 1.200.000. O que eu vou ensinar aqui no webinário Matriz do Investidor é como você construir esse patrimônio de 1.200.000 que te gera 24.000, 20.000 de aluguel. É isso que eu vou ensinar a vocês aqui nos próximos minutos, tá? Nos próximos minutos é isso que eu vou ensinar a vocês aqui, com todos os outros tópicos de bônus que a gente vai dar aqui. Ainda tem mais 7 passos aqui ainda para poder ensinar você a construir esse patrimônio de R$20.000. Então fica aqui no webinário até o final, porque no final ainda vai ter aula de bônus, como você pode fazer isso na prática, tá? Júlio, então eu quero começar para poder comprar esse apartamento. O que eu faço? Tá? Fica aqui comigo, tá? Fica aqui comigo no webinário Matriz do Investidor, que o próximo passo agora eu vou ensinar como que você faz para poder comprar o seu primeiro imóvel compacto e fazer R$6.000 de aluguel. Então fica aqui, tá? Fica aqui na aula ao vivo, que esse vai ser o próximo passo para a gente poder continuar com a nossa aula aqui ao vivo, tá bom? E se você gostou, dá um like aqui, tá? E compartilha esse vídeo para mais pessoas. Então fica aqui na aula, não perde os 5 minutos desse webinário Matriz do Investidor, porque tem mais 6 passos ainda que eu vou ensinar a construir patrimônio, além de eu ensinar você a pegar o seu patrimônio também e levar esse patrimônio para fora, como que você ter apartamento também desse fora do Brasil, é totalmente possível. No próximo tópico também eu vou ensinar você a ter rendimento de 4,5 ao mês. Aqui a gente deu um exemplo como que você pode ter um rendimento de 2%, mas eu vou ensinar você também a ter um rendimento de 4,5 ao mês se você tem um recurso e como aplicar esse recurso. Então continua aqui comigo para a gente poder dar sequência nesse webinário Matriz do Investidor.